Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos agradecer a Jesus, vamos orar. Então, para facilitar, respira assim bem fundo. Eleva teu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, nós unimos os nossos pensamentos, Senhor, em um só, para juntos te agradecermos essa oportunidade que nos é dada de estarmos encarnados, acordados, ouvindo as tuas lições sublimes. Cada lição, Senhor, é um novo convite à renovação íntima. Renovação essa que nos traz liberdade de consciência, que nos traz discernimento e bom senso. Liberdade essa, Senhor, de poder escolher o que é melhor para a minha alma. Muito obrigada, Senhor. Que nessa noite, como tantas e tantas outras, os nossos amigos espirituais que são responsáveis pelo trabalho que o Senhor também confiou a eles, que eles possam conduzir o nosso trabalho, possam nos inspirar, para que cada um de nós venhamos a ouvir o que precisamos. Muito obrigada, amor amado. Em teu nome te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Teve uma época, na época da codificação, quando estava surgindo ali, que estava tomando corpo a doutrina, tinha um grupo de espíritas, né, daqueles que faziam parte da sociedade, que queriam retirar a prece. Você não é preciso fazer prece. Para que está fazendo prece? Não precisa. E Kardec foi muito firme em não abrir mão da prece antes e depois da atividade. Então, quem somos nós para tirar, né? Então, todo o trabalho do EOS, todo o trabalho, a gente inicia e finaliza com uma prece. Como podemos iniciar um estudo dessa magnitude que são dessas obras sem pedir a inspiração do alto? Seria um ato de muita petulância, né? Vamos lá então. Então, nós estamos no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. A semana passada nós estudamos as anotações de João, no capítulo 18, versículo 33, o 36 e o 37. E pegamos também o Evangelho, né, o Novo Testamento, para a gente ler todo o texto. Hoje, nós entramos ainda na vida futura, que esse aqui já é o comentário do professor Allan Kardec, e finalizamos no primeirozinho, né, o primeiro parágrafo. Então, hoje nós vamos dar continuidade no item 2, tá bom? E vamos entrar no 3. Que Jesus possa nos conduzir. No segundo parágrafo ele diz assim, olha, esse dogma, então é muito comum a gente dizer assim, dentro do Espiritismo nós não temos dogma. Partindo da palavra dogma, se a gente for pegar a parte da Idade Média, realmente a gente não tem dogma, porque na Idade Média era algo que não se discutia e que você seria condenado se você discutisse ou discordasse dos dogmas da igreja. Então não é nesse sentido. Quando a gente fala que no Espiritismo existe esse dogma,
E a gente vai entender o conceito da palavra, a etimologia da palavra. Então, se nós estudarmos dogma, etimologia, o que quer dizer? É um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentada como certo e indiscutível. Então, por exemplo, quando Kardec fala o dogma da reencarnação, a gente vai entender o quê? Que é algo que é indiscutível, mas você não será punido por isso, tá? Então é algo que é indiscutível, não se discute assim, eu acredito em reencarnação, eu sou espírita, mas eu não acredito. Não existe isso. Então aqui o professor Allan Kardec, ele está trazendo também um dogma. Ele diz assim, esse dogma pode ser considerado, portanto, como um ponto central. E qual é o dogma? A vida futura. Como é que eu posso pensar ser uma cristã e não aceitar a vida futura? Gente, a continuidade da vida é que dá todo o sentido. A continuidade da vida é que nos faz parar para refletir. Imagina, nós temos a informação, não temos a consciência, mas temos a informação, não temos a consciência. Então, só com a informação, nosso dia, no nosso cotidiano, a gente vive como fôssemos pessoas materialistas, pessoas que tudo se resume em uma vida, em uma existência. A gente não para pensar que nós vamos desencarnar. Então a nossa atitude diária é de pessoas que são como materialista mesmo, pessoas que vivem como se tudo fosse aqui. Até mesmo a gente pensa assim, por exemplo, se chegar um problema na minha vida, uma dificuldade, que isso faz parte, todos nós temos dificuldades, problemas no dia a dia. Se nós estamos vivendo uma situação difícil, uma provação difícil, uma relação difícil, se a gente for uma pessoa que tem a certeza da vida futura, a gente olha para aquilo e diz, isso não vai ser para sempre, é só um período, é só um tempo. Agora, se eu sou uma pessoa materialista, eu me desespero, porque eu acho que aquilo nunca vai acabar. Da mesma forma, um problema que nós estamos passando. Se você está passando por um problema, ele também tem data de validade. Então, tudo aqui na Terra tem data de validade, até os problemas, as dificuldades, as relações também têm data de validade. Porque um dia eu vou desencarnar ou eles vão desencarnar e a convivência temporariamente vai cessar. Então, tudo que está na Terra é temporário, mas a minha realidade é a vida futura. Então, quando eu começo a pensar na minha vida futura, a vida na Terra, ela passa de ter tanta importância como nós damos. Tanta preocupação com as coisas da Terra. Vai passar, é temporário. É isso que a gente tem que começar a pensar, a refletir. Entendeu? Então vamos lá para a leitura. Então diz Kardec, esse dogma, nós já sabemos o conceito, é algo indiscutível, tá? Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensino do Cristo, o ponto central. Então, por que todos os cristãos não tinham medo do suplício? Não tinham medo da tortura, não tinham medo de serem mortos, eles não tinham. Isso não quer dizer que não dava um friozinho na barriga, claro que dava. Isso aí é um fato, isso não quer dizer que eles não sentiam um mal-estar aqui dentro, né? Mas eles tinham a certeza, porque quando a gente fala desse medozinho, desse mal-estar, é porque nós temos uma coisa dentro de nós, dado por Deus, que é o instinto de conservação. É necessário, eu tenho que ter cuidado do corpo, eu tenho que ter cuidado com a vida, é o instinto de conservação, é o Pai que nos deu. Então, a gente lidar com isso, mas a certeza, a fé da vida futura, a certeza de não negar Jesus. Não negar Jesus, aconteça o que acontecer. Eu acho que são muitas histórias, mas a história da Joana de Cusa, que é contada na obra Boa Nova, em que ela é presa, o filho é preso. O filho era um jovem ainda, talvez um rapazinho, né? E eles ali presos, bastava ela negar que ela era cristã, ela seria solta e o filho também.
mas ela não nega. E ali ela é queimada, ela e o filho, ela não nega. Então, para os olhos humanos de um materialista, ela era uma mãe desnaturada e uma louca. Para a sua consciência e a certeza da vida futura, apenas queimar o corpo, mas ela, espírito, estava viva, junto com o filho, sendo recebido pelo nosso Senhor. Porque diz Humberto de Campos que quando as labaredas começaram a subir, ela sentiu uma mão amiga que ela olhou, era o nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo ela, tirando ela ali daquela fogueira que queimava, por não ter negado, não ter abjurado, né, ter negado Jesus. Então, o que nos dá consolo, o que nos dá um norte, o que nos dá uma certeza, o que muda a nossa concepção de vida é a certeza na vida futura, ou seja, na vida espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando só um tempo breve, porque é tudo muito rápido aqui. Quando eu digo assim, eu não quero pensar nessas coisas, na verdade eu estou abrindo mão de fazer uma mudança interior, de mudar os meus valores. Quando eu tenho muito medo de falar da morte, quando eu tenho muito medo de falar das enfermidades, é porque na verdade eu não quero fazer as mudanças verdadeiras aqui, eu não quero mudar os meus valores íntimos. E quando a gente se predispõe a falar disso, a falar das enfermidades, a gente começa a dizer assim, eu tenho que me preparar para isso. Então, hoje, fazendo o estudo da obra Lázaro Redivivo, é como se alguém tivesse pedido para Humberto de Campos que falasse um pouco do mundo espiritual. E aí Humberto de Campos responde assim, que ao invés de nós sabermos sobre o país, procuremos saber como ir para esse país. Qual o roteiro para ir para esse país? Esse país seria o mundo espiritual. Então eu me pergunto, qual é o roteiro para eu ir para esse país, né? Qual é o caminho? É bater na tecla realmente da renovação moral. Então a gente precisa verdadeiramente termos a consciência dessa vida futura, falarmos dela, falarmos da desencarnação, falarmos do processo da desencarnação e tendo a consciência que isso faz parte da vida, mas que é temporário e que a nossa verdadeira morada ainda não é aqui. A nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. Aqui a gente é uma escola, a gente está só passando um tempo, tá, gente? A gente não é daqui, a gente só está aqui. Temos que trabalhar isso na nossa consciência. Então ele diz, razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares frente desta obra do Evangelho. Porque nós estamos aqui no 2º capítulo de Kardec já abordando a vida futura. Pois deve ser o alvo de todos os homens. Então, o que Kardec está dizendo? O nosso alvo não é a aposentadoria, não é ficar rico. O nosso alvo é a vida futura. O meu processo de moralização, ele deve e tem que ser aqui. O meu processo de sair dos vícios, deixar os vícios, também deve ser feito aqui. Você sabe por que às vezes a gente passa muito tempo em cima de uma cama enfermo? Às vezes 3, 4, 5, 6 anos antes da desencarnação, ali sofrendo muitas vezes na cama. Às vezes é um recurso que a bondade divina está usando para nós nos libertarmos dos vícios, do vício alimentar, dos vícios químicos, dos vícios sexuais. Foi a forma que a misericórdia divina utilizou para que isso quando a gente merece, tá? Quando a gente merece, é merecimento. Porque se a gente desencarna com todos os vícios, nós vamos ser mais um no mundo espiritual viciado. Nós vamos ser mais um no mundo espiritual atrás de cigarro. Nós vamos ser mais um no mundo espiritual atrás de álcool. Nós vamos ser mais um no mundo espiritual atrás de sexo. Nós vamos ser mais um no mundo espiritual atrás de alimentos.
Então, aquele período ali de enfermidade que a gente acha horrível, de dizer, eu quero ter uma morte muito rápida, não sei o quê. A gente realmente não sabe o que está falando. De que vale você ter uma morte rápida? Você vai só passar pela porta. Você passa pela porta, chega no mundo espiritual com todos os vícios, com todas as mazelas, com todas as enfermidades. Será que não seria melhor aquele período de preparação? Para que quando você entrasse no mundo espiritual já não tivesse com todos os vícios? Aí você vai me perguntar, mas tia, a única forma de eu me libertar dos vícios é através da doença? Da enfermidade? Não. O que diz o Livro dos Espíritos? A dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer um filho de volta ao seu seio. A dor é o último recurso. Para eu chegar nesse nível, desse período longo de enfermidade, é porque, infelizmente, ao decorrer de toda a minha encarnação, eu não treinei. E olha, gente, é algo assim tão interessante que você para e pensa assim, poxa, a velhice orgânica, a idade, ela já limita a gente, né? A Amita está aí citando a questão 909 do Livro dos Espíritos, que fala da vontade, né? Ele diz o que nos falta é uma vontade firme, né, Mita? Que nós poderíamos fazer grandes mudanças, mas o que nos falta é a vontade firme. Então, a velhice, à medida que ela vai chegando, nós já vamos perdendo. A gente já não tem mais um apetite tão grande, orgânico. O desejo sexual diminui, né? Então, o normal é esse. Então, o que o vicioso muitas vezes faz? Não respeita o próprio organismo te organizando, já te preparando, não respeita e começa a utilizar substâncias químicas para manter uma eterna juventude e para manter sempre o desejo sexual. E isso já vai alterando. Enquanto que nós deveríamos respeitar. Eu tenho que cuidar do corpo, tenho que cuidar dos músculos, tenho que cuidar dos ossos, que é para eu poder ter uma velhice com mais qualidade de vida. Mas eu tenho que procurar saber o que eu ando estimulando dentro de mim. Então eu tenho que começar a entender que eu tenho que me alimentar cada vez menos o necessário. Eu tenho que entender a função sexual do meu corpo, que não, a função sexual ela também tem que ser educada, disciplinada. E não é só na velhice, isso é ao longo da vida. Eu tenho que sempre fazer uma autorreflexão se eu estou viciado nisso, se eu estou viciado no sexo, se eu estou viciado na alimentação, se eu estou viciado nas coisas materiais, se eu tenho um apego aos bens terrenos. Gente, isso são coisas que eu tenho que pensar sempre. E tudo isso, pensando na vida futura, reconhecendo tudo isso, eu vou me tornando um ser humano melhor. Então a gente tem a opção A e a opção B. Opção A, seguir as lições de Jesus. Te moraliza. Opção B, esperar a dor chegar para eu começar a refletir e a me libertar dos vícios. Então a escolha é nossa. Eu vou esperar o cachorro me pegar, né? Naquela simbologia do pastor com as ovelhas desgarradas. Entende, gente? Então, esse alvo que o Kardec coloca aqui, de todos os homens, qual o alvo? Meu alvo é a vida futura. A minha vida espiritual, porque eu sou um espírito temporariamente habitando um corpo físico. Mas a minha casa, ela não é aqui. A minha casa é a vida futura. É no mundo espiritual. Aí você diz assim, tia, aquelas colônias que a gente fala ali, é ali que a gente vai ficar temporariamente. Por isso que a gente chama de mundo de transição. Colônias de transição. Nós estamos, quando a gente fala, aqui ele fala de vida futura, mas ele não está se referindo à erraticidade. A erraticidade é um período que a gente passa e volta, passa e volta, passa e volta, até a gente adquirir a moral necessária, a evolução necessária para aí nós agora galgarmos verdadeiros mundos celestes.
Então a gente tem um percurso ainda muito grande pela frente. A gente ainda vive num planeta de provas e expiações, aonde a animalidade domina, aonde a gente valoriza muitas coisas da animalidade, comer, beber, dormir e a procriação, que a função dos animais é procriar. Nós deturpamos um pouco a função. Então, eu levantei isso para a gente parar e pensar. Por isso que o professor Kardec coloca que a vida futura é o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar esse dogma, a vida futura. Só ele pode justificar as anomalias, essas diferenças, essas anormalidades. Senão não faz sentido o sofrimento na Terra. Se não existe a vida futura, para que eu vou ficar sofrendo aqui? Para que eu vou ter que estar me disciplinando? Não, eu vou fazer tudo que dá na cabeça, eu vou viver, vou realizar todos os meus desejos, todos os meus vícios. Então, cai por terra toda a parte moral. Toda a parte moral. Aí diz, eu não acredito nisso não, acho tudo isso uma bobagem. É? Vai pagar para ver? Porque morrer vai. Quer pagar para ver? Já tem muitos espíritos pagando para ver. Há milênios. Por isso, esses passos tão dolorosos no mundo espiritual, de espíritos rebeldes, que preferem o prazer de um segundo à eternidade de uma paz, de uma consciência reta. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Se não houver vida futura, qual a justiça divina? Por que uns passam tão bem e outros em situações tão difíceis? Por que uns desencarnam com 15 anos e outros com 90? Por que uns com tanta enfermidade e outros sem nenhum? Os judeus tinham ideias muito imprecisas ainda acerca da vida futura. Eles acreditavam nos anjos, tá? E anjos na condição de enviados, considerando-os como seres privilegiados da criação. Eles foram feitos por Deus anjos na concepção. E ainda tem muita gente hoje que acredita nisso. Você já parou para pensar na trajetória de Jesus Cristo? Você parou para pensar? Você ainda acredita que Jesus Cristo já foi feito puro? O que diz o livro dos Espíritos? Que todos nós temos a mesma origem. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos. Eles são criados lá, um princípio inteligente que vai habitar em um átomo. E ali, a partir daquele átomo, esse princípio inteligente vai sendo elaborado em contato com várias matérias, diversificando, passando milênios, aquilo sendo elaborado, até ele conseguir o reino mineral, depois o reino mineral, monera, vegetal, e aí ele chega no animal. E esse princípio sendo elaborado, até chegar a um determinado momento que ele se torna um espírito. Tia, esse processo aí de elaboração que a senhora está falando, que a minha cabeça ficou confusa, tia, porque eu nunca ouvi isso, a gente precisa estudar o livro dos Espíritos. Está no nosso canal. Lá a gente vai ticar bem esse peixe. Então, a gente passou tudo isso, tia, aqui na Terra, não. Quando nós começamos aqui na Terra, nós já éramos um espírito, começando uma nova jornada. Aí você me pergunta, e Jesus Cristo passou por tudo isso? Sim. Mas junto com a gente, não. Ele é o irmão mais velho que nós. Porque Deus nunca deixa de criar. Nós temos, meus irmãos, vamos refletir, nós temos
nós somos um planetinha pequenininho junto ao nosso sistema solar. O nosso sistema solar, que tem um conjunto de 8 planetas, está inserido em uma galáxia. Essa galáxia tem outros vários sistemas solares, milhões de sistemas solares dentro da nossa galáxia. O nome da nossa é Via Láctea. Mas não existe só essa galáxia no universo. Tem outras galáxias acompanhado com os seus sistemas solares, os seus grupos de estrelas, os seus grupos de planetas. Mas não existe só mais uma, existem várias galáxias. Poxa, para pensar. Só esse mundinho aqui é habitado, não cabe mais isso na nossa cabeça. Vivemos em dimensões diferentes. Então, nesse processo, o planeta que Jesus evoluiu, os planetas, com certeza já não existem mais. Porque tudo que é matéria tem começo, meio e fim. O que nós sabemos é que há 4,5 bilhões de anos, que é mais ou menos o tempo, mais ou menos relativo, o tempo que se tem desse planeta Terra, Jesus já era um Cristo, porque ele coordenou essa construção do planeta. A gente vai estudar muito bem isso, a obra A Caminho da Luz, que também está no nosso canal. Então, nesse processo de evolução, a gente para e vai pensando, há uma continuidade. Então, nós fomos feitos simples e ignorantes, estamos nesse processo de evolução. Então, o Cristo, ele galgou. Agora, mas tia, ele também pisou na bola? Diz Emmanuel no livro Consolador, que o que se comenta dos espíritos nobres é que Jesus fez parte daquele grupo do 99% que seguiu a Deus, que seguiu o bem. Jesus nunca fez parte do grupo dos rebeldes, que é 1%, ou seja, uma ovelha só que sai do rebanho. E nós não, nós fazemos parte do 1%. A característica do terrícola, sinto muito, mas eu também sou uma terrícola. A nossa característica é de rebeldia, tá? Nós somos muito rebeldes. O que domina em nosso sentimento é a maldade ainda, é o interesse, né? Nós somos criaturas ainda muito adoecidas. Muito adoecidas nós somos, né? Então essa é a nossa característica. Então Jesus, o que Emmanuel nos fala é que ele seguiu na reta, ele não ficou fugindo da reta. O que eu quero dizer com fugir da reta? Ele não fez parte daqueles espíritos que se revoltaram contra Deus, que foram rebeldes às leis que regem o universo, né? Tia, em que momento a gente errou? Em que momento essa rebeldia? Quando começaram as provas a chegar e a gente se rebelou contra as provas. Então, de repente, você pode passar por uma prova da desencarnação de um filho. De repente, um filho foi assassinado. Estou falando lá atrás. As provas começaram. E ali surgindo ainda as paixões, naquele conjunto de paixões, você com tanto ódio vai lá e mata o filho do outro. Então, você tinha uma prova, que era a dor, viver o perdão, e você, revoltado com aquilo, foi lá e matou. Você foi rebelde. Então, você transformou uma prova, agora uma expiação. Agora, raramente, meus amigos, Deus nunca organiza uma prova para que um outro filho suje suas mãos. As provas normalmente são de ordem moral, não é assim, um vem e mata, não. Quase sempre isso já são processos expiatórios. Lá no início, as provações não eram assim. Então, hoje o que a gente vive, essa história de matar, dessas agressões dolorosas que a humanidade terrena sofre ainda de forma muito bárbara, uma mulher que é agredida sexualmente, um ser humano que é torturado, de forma cruel, truculenta, isso ainda é animalidade, isso não é organização divina, isso não é expiação, isso não é uma provação. Isso é maldade humana, nesses processos da expiação que nós criamos. Então Deus manda a prova, nós arrumamos expiações. É muita informação, né, gente? Então, ou seja, um dia nós seremos um Cristo? Claro.
Nós fomos criados para isso. Fomos criados para sermos a imagem e a semelhança de Deus, e não a imagem e a semelhança de um animal. Nós fomos criados, nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados para sermos a semelhança dele. Então o tempo é a nossa escolha, é o livre-arbítrio. Nós podemos fazer esse percurso num tempo menor e com menos dor. Mas nós também podemos fazer esse percurso mais longo e mais doloroso. E nós, os terrícolas, escolhemos o caminho mais longo e mais doloroso. E é o caminho da rebeldia. Isso você vê de uma forma micro dentro da sua casa. O seu filho obediente e o seu filho rebelde. O filho que te obedeceu, tudo deu certo na vida dele. O filho rebelde, que só queria fazer o que dava na cabeça dele, ele sofre muito, nada dá certo, as coisas não se realizam. Ele se torna um vicioso. Então, de uma forma micro, estou trazendo um exemplo doméstico. De um filho dócil, que respeita, que é obediente às orientações paternas, e um filho desobediente. Então, um consegue chegar bem mais rápido naquilo que é traçado numa vida terrena. Esse outro não. Da mesma forma quando se fala de evolução moral. Da mesma forma quando se fala dessa evolução. Então, gente, o nosso destino é sermos um Cristo. Então, Deus não faz anjo. Deus cria princípio inteligente, vai elaborando até a condição de um espírito, e a partir desse momento, ele vai conduzindo, porque ele quer esse filho à sua imagem e à sua semelhança. Para um dia nós também termos a honra de ajudar outros irmãos a evoluírem, a crescerem. Eu acho isso assim tão grandioso, gente, quando os espíritos falam no livro dos espíritos. No processo de evolução, eles dizem do átomo ao arcanjo. Então, num átomo, um átomo já tem um princípio inteligente ali sendo elaborado. Agora, para pensar. O teu corpo é composto de átomos. Moléculas. Células. Bactérias. Vírus. Enzimas. O teu organismo, o teu corpo, o orgânico, essa matéria, ela é um universo. Aqui dentro não existe só um filho de Deus. Aqui dentro existem bilhões de filhos de Deus, bilhões de criações divinas. Eu sou o mais velho desse corpo, porque eu sou um espírito. E eu me torno responsável por cada princípio inteligente que está estagiando na matéria, como eu também estou. Eu de forma macro e ele de forma micro. É por isso que o suicídio é pecaminoso. Eu estou tirando a minha oportunidade de evolução e a oportunidade de todos esses princípios que habitam no meu corpo. Gente, isso nos dá uma dimensão muito maior. Então, tudo em a natureza está em processo de evolução. Tudo em a natureza está. Então, hoje, quando você parar, que você olhar para o seu corpo, você vai dizer: uau, eu não estou sozinho. Quantos irmãos meus aqui dentro habitando? Tudo no processo de evolução. Então, todos nós temos um único destino: nos tornarmos um Cristo. Nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. Então, os judeus não tinham, a ideia deles era o quê? Que considerava como seres privilegiados da criação.
Eles não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Partilhar da felicidade dos anjos. Segundo eles, a observância das leis de Deus era compensada com os bens terrenos. E essa daqui era uma orientação de Moisés. Mas era a orientação necessária para aquela época. Então, o que eles acreditavam? Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Então, hoje eu estou falando, segue a Deus e nós teremos um futuro melhor. O Espiritismo nos orienta a isso, de uma forma muito lógica, a vida futura. Na época, Moisés usou o quê? Segue as leis de Deus que você vai ter como recompensa os bens terrenos. Ainda tem muita gente utilizando essa filosofia de 3.000 anos atrás. Seja fiel aqui às coisas da igreja e você terá prosperidade. Ainda a religião da prosperidade, que Moisés ensinou lá há mais de 3.000 anos atrás. A gente não tá. Então, quando a gente é criança, a gente tem que falar realmente de coisas muito objetivas. Não dá para falar de coisas subjetivas com criança. Então tinha que ser algo muito palpável. Tinha que falar. Então, olha, se você seguir a lei de Deus, você vai ter prosperidade. Como ele coloca aqui, você vai ter o quê? Você vai ser recompensado com os bens. Então, quando você olhava alguém naquela época, inclusive na época de Jesus, que tinha bens, nossa, Deus está recompensando. Essa pessoa com certeza está sendo muito fiel a Deus. Mas se era um miserável, essa pessoa não é fiel a Deus, por isso é que ela não tem nada. Perdeu tudo, não tem nada. E ainda tem religiões assim hoje, então a gente não parou para pensar qual é a verdadeira recompensa de Deus. Então Deus não é matéria, Deus é espírito. Matéria, gente, é perecível. A matéria, ela tem data de validade. Deus não nos dá, jamais vai nos dar um tesouro que a traça vai correr. A proposta, o que ele quer nos oferecer, é muito maior do que qualquer coisa material. Mas a gente abre mão das coisas espirituais para termos as coisas materiais, né? Quando a gente diz abrir mão, é perder a sua condição de filho de Deus. Um filho de Deus que tem DNA divino e que respeita por ser um filho de Deus, ele é moral. Então, quando a gente abre mão dessa nossa posição divina, a gente se associa com o mal. Nós nos tornamos seres imorais, indecentes. E perdemos uma encarnação. Então, a supremacia de sua nação e com as vitórias sobre os seus inimigos. Então, ganhar uma guerra, uau! Oramos bem, Deus atendeu o nosso pedido. Crianças. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Então, se acontecia uma calamidade, porque quando a gente fala de pandemia, sempre existiu. Vai vendo de épocas em épocas. Então, quando acontecia aquelas pandemias, Deus estava castigando. E, por exemplo, tudo que acontecia de desgraça no Império Romano, a culpa era dos cristãos. Então são eles, os deuses estão nos castigando porque eles estão desrespeitando aos deuses. E os deuses estão nos maltratando. Então vamos acabar com essa praga do cristianismo. Era assim que eles falavam. Chamavam o cristianismo de uma praga, né? Uma peste, uma doença. Então não mudou muito. Então, vivemos agora uma pandemia, muitos ainda... isso é Deus castigando. Deus está castigando. Gente, que falta de respeito. Falarmos assim de Deus Pai. Uma pandemia vem para nos educar. Isso está lá no livro dos Espíritos. É um processo de uma renovação do coletivo. Quando a coisa está muito, o papai manda para frear.
Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor, né? A maioria era pastor, ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo material. Diz ainda Kardec, mais tarde, Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo, no qual a justiça de Deus segue o curso. É esse o mundo que Jesus promete aos que cumprem os mandamentos de Deus. E onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o reino dele. Lembra-se, meu reino não é deste mundo? Lá, presta atenção, ele se encontra em toda a sua glória e para lá voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino, ou seja, de acordo seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa que os deslumbraria sem o esclarecer. Imagina isso que eu estou falando hoje, tudo isso que eu falei para vocês, se vocês estão meio assim, nossa, tu sabia disso? Eu não sabia disso não, né? Onde será que ela leu isso? E você se choca? Imagina Jesus falando isso há 2000 anos atrás. Não dava, gente. Era necessário a gente amadurecer um pouco para essas lições chegarem. Mesmo a gente pegando a terceira revelação, a gente pega as obras básicas, a partir de 1857, ali veio toda a teoria. O livro Céu e Inferno nos traz vários exemplos, comunicações que o professor colocou ali. E as obras de Francisco Cândido Xavier vieram para dar exemplos autênticos do mundo espiritual. Mas já foi no século XX. Já no século XX. Porque o que a gente para pensar? O livro Nosso Lar sofreu muita retaliação. Era a primeira obra falando de mundo espiritual. Entendeu? Imagina isso na época de Jesus ou até mesmo no século XIX, ainda com Kardec. Então, tudo foi chegando no seu tempo. Então, não julgou conveniente dar-lhe luz completa que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não a compreenderiam. Limitou-se de algum modo a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Todo cristão, pois, crê necessariamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem da vida futura é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Então, quando a gente fala de cristão, eu estou falando de católicos, evangélicos, nós espíritas, e dentro do evangelho a gente tem uma ramificação muito grande, dentro do catolicismo. Então, são pessoas que seguem o Cristo, aceitam o Cristo como nosso Salvador, como nosso Messias, mas quando a gente para e pensa assim, e aí, o mundo espiritual? E a vida? Então, há aqueles que dizem que está todo mundo dormindo. Morre e fica todo mundo dormindo, aguardando o dia do juízo, em que vai separar aquele que vai arder eternamente no inferno e aqueles que vão ficar no céu. Fazendo o que eu não sei. Então, fala de mundo espiritual, fala de vida futura, mas ainda dessa forma aqui, como ele diz aqui, ó, que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas é apenas uma crença, sem nenhuma certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo até a incredulidade. Aí ele finaliza. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo.
E o espiritismo não é algo que é separado à parte, não. O espiritismo, quem comanda é Jesus. Ele é o espírito de verdade. E só não vamos informar tudo agora que o povo não vai dar conta. E tem informações que nós também ainda não sabemos, mas que está reservado para um outro futuro. Cada coisa no seu tempo. Você pega um filho de 6 anos, você vai ensinar para ele gramática? Você vai ensinar para ele equação de 2º grau? Você respeita o nível intelectual e vai ensinando por período, a cada idade, à medida que ele vai crescendo e desenvolvendo. A gente começa ali por coisas simples, no processo de educação de um ser humano. Agora imagina no processo de educação de um espírito. Então, a cada coisa no seu tempo, a cada coisa no seu tempo. Agora nós estamos já na idade de entendermos as coisas espirituais. Sempre tivemos contato com as coisas espirituais, desde o Egito Antigo. O que hoje o professor Allan Kardec chama de médium, na época chamava pitões e pitonisas, desde o Antigo Egito. Homens se mostraram bastante maduros para compreender a verdade. Com o espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. Ah, eu acredito. Não. Uma hipótese. Será? Torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos. Pelos fatos. Pois são as testemunhas oculares que a descrevem em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, todos os seus acontecimentos, de sorte que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples é capaz de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como imagina um país quando lê a sua descrição detalhada. Então, existe a França? Existe. Eu já fui lá. Deixa eu ler aqui, aí vou ler sobre a França. Ah, que legal. E você visualiza, idealiza por aquilo que você está lendo. Assim é mundo espiritual. E o professor Allan Kardec, ele fala com muita ênfase. Sabe por quê? Porque ele se debruçou para estudar. Ele se debruçou nas pesquisas, nas comparações. Se debruçou tanto que de todo esse material, de todo esse estudo sério, ele publicou 5 obras básicas, publicou 12 anos de revista espírita e outros livros. Deixou tudo, ele fez o trabalho da doutrina e deixou tudo só para nós nos debruçarmos e estudarmos. Então eu não tenho como passar para vocês a certeza da vida futura. Porque a gente tem que se debruçar no livro para estudar. E as coisas vão acontecendo na medida exata, é impressionante. Testificando o que você está estudando. Mas isso quando você estuda de forma séria. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstancial as condições de existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram. São tão racionais que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo e que ela representa realmente a justiça de Deus. No livro Obras Póstumas, o professor Allan Kardec nos conta algo assim interessante, que ele diz assim, olha, de todos os espíritos que ele atendeu, que ele pesquisou, que ele ouviu, que ele indagou, do mais inferior ao superior, todos trouxeram lições. Por quê? O espírito inferior, ele falava da dor moral, da dor física, das suas necessidades do ambiente que ele estava. Logo, isso é um conhecimento. Os espíritos superiores nobres falavam da sua condição, da alegria, da paz de estarem num ambiente desse. E os medianos falando das suas dificuldades de processo de adaptação. Então era necessário ouvir a todos para que pudesse fazer a compilação dessa doutrina espetacular, pautado em estudo, debruçar, estudos o quê? Sérios.
Tá bom, gente? Ufa! Acabou, gente. Olha, que maravilha. Conseguimos finalizar a vida futura. Quem chegou um pouquinho depois, se possível, volte a assistir desde o início. E lembrando que esse estudo é uma continuidade, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto da tradução do Evandro Noleto, porque é uma tradução que está com as palavras mais atualizadas, né? Do Guilherme Ribeiro já usa, são palavras já mais antigas, né? Então eu gosto da tradução do senhor Evandro Noleto. E a próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos fazer a realeza de Jesus. Uau! Que bom. Vou ver se eu consigo trazer a Caminho da Luz. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisinha? Então pronto. Então vamos agradecer a Jesus, vamos fazer a nossa prece, vamos orar. Nós não podemos sair sem agradecer a Jesus. E lembra sempre de te colocar já na condição de receber um passe, tá bom? Vamos orar? Então vamos respirar profundamente. Vamos lembrar lá do Lago do Tiberíades. É assim que nos imaginamos, Senhor. Sentados à beira do lago, no finalzinho da tarde, sentindo a brisa, o vento, e ouvindo as tuas palavras, Senhor. Como é bom. Que as tuas mãos, Senhor, através dos amigos espirituais, possam estar sobre cada um de nós nesse momento, nos envolvendo na tua paz, derramando a tua bênção sobre nós, que acalma, que dulcifica, que equilibra. Nós te agradecemos, Senhor, aos nossos amigos espirituais, por cada comentário realizado do teu Evangelho. Nós agradecemos a esse trabalhador fiel, que foi Allan Kardec. Muito obrigada por tanto amor, Senhor. E muito obrigada por nunca desistir de nenhum de nós. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam se fazer presente em nós. E que ao decorrer de cada dia possamos orar pedindo a Ti a força para sermos fiéis a Ti, Senhor. Não negando a nossa condição de espírita cristã. Obrigada, Senhor, que assim seja.